com substância, assim. Tem Sim. referência, assim. 36 mil não Pois é é. bem pouco, não. E aí, o que acontece? Foi exatamente no momento em que começou a se despertar isso no Brasil, porque a vela estava morta aqui, não tinha acabado, os estaleiros de veleiro tudo tinham fechado, ficou 1 ou 2, sabe? E aí, agora, de 5 anos para cá, esse interesse pelo veleiro começou a ser despertado, principalmente pela internet. Né? Tem outros canais, tem um canal de um amigo meu, o Adriano, que se chama #Sal, que ele começou a entrevistar pessoas que moram a bordo, né? E isso começou... o canal dele é um case de sucesso, assim, fantástico, né? Ele pegou um nicho muito interessante e aí muita gente começou a ver isso como uma alternativa de vida, como um estilo de vida, como uma forma de sair aí dessa loucura, desse, sabe, de um estilo de vida que para muita gente não faz muito sentido, sabe? Para que eu só trabalho, cara, só para acumular bens, só para mostrar que tem carro, que casa, e para que tudo isso? E aí, vendo pessoas que moram a bordo, o pessoal começou a pirar. Essa é uma fase interessante. Eu conheci o canal do Adriano. #Sal, né? Isso, Eu conheci, vi vários vídeos ali. Você viu? Legal. Vi. Isso já faz tempo, né? Isso bacana, acho que uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, eu vi isso daí. E eu comecei a analisar, que aí é uma das coisas que eu tenho até te perguntar, essa curiosidade, que é do viver a bordo, né? Sim. Porque que aí a fase que você também já está chegando aí na sua história, que quando você começou a velejar, a subir, você estava vivendo no barco, né? Sim, vivendo a bordo do barco. E chega ao ponto que, assim, tipo, qual o custo de um veleiro? Qual o custo de uma casa? Né? Sim. Para analisar, eu acredito que até o veleiro custe menos do que uma casa, né? Cara, vai a depender da casa. É muito relativo, porque depende da casa, depende do veleiro, depende de como você vive na casa, depende de como você vive no veleiro. Então, não dá para dizer que você vai ter as mesmas proporções de tamanho, de espaço. Isso é inegável. Isso é negável. É totalmente diferente. Né? Mas mesmo num veleiro ancorado numa marina, existe ainda assim o balanço do barco? Numa marina, não. Parece que você está mesmo. Não, numa marina parado. parece dentro do barco é como se você estivesse numa casa em termos de movimento, assim, né? Mas o que é que muda a logística ali, apesar do espaço ser menor? Quem mora num kitnet. Sim. É que o problema é que para você ter uma área que chegue perto de um kitnet, mas menos que um kitnet, uma tiny house, tá? Um espaço no barco para chegar perto de uma... Estúdio. Um estúdio, que é 22 metros quadrados, 20 metros quadrados. Para um barco chegar a ter essa área, a gente já está falando de barcos acima de 2 milhões de reais, entendeu? Então, aquele que a gente velejou tem uma Não, área, mas se tu for ver a área mesmo ali, ele é muito menor que o Tinet. Caramba, parece muito grande. Não, parece, mas não é. Porque tem 2 quartos? Tem duas cabines. 2 quartos, mas, assim, cozinha, sala. As cabines, cabines do barco. É só a cama. É só a cama, não pode comparar com mas é isso aí, pô. Não, aí quarto que pra dormir. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a rever... Ser mais minimalista. Isso. Quando a gente começa a rever a nossa relação com o espaço que a gente mora, que é a discussão do minimalismo, das tiny houses e tal, a gente se adapta. Eu hoje estou morando num barco menor que aquele e estou, assim, super bem. Mas eu já estou nesse processo de entender esse espaço. Eu gosto para mim, menos é mais, entendeu? Só que isso... Até porque a casa é pequena, mas quando você vai para a cobertura da casa... Como o pessoal fala, o pátio é imenso, né? O pátio é imenso, né? Sim. Ou seja, você tem uma piscina, à sua disposição ali, que não precisa de piscineiro. Sim, exatamente. Agora, houve um boom, né? Uma bolha desse negócio de morar a bordo,
com esses canais, não só do Adriano, outros e tal, e eu contribuí um pouco com a parte técnica, porque eu ia mostrando como que se faz, né? Como é que a gente veleja, nomenclatura, tudo. Aí começou a ter, eu acho que foi para um outro extremo, né? Principalmente na pandemia. O interesse antes da pandemia já estava crescendo muito, começou a inflacionar o mercado, inclusive de barcos usados. E na pandemia o pessoal pirou, né? Porque na pandemia, cara, o pessoal pensou assim, cara, eu posso morrer amanhã, né? Então eu vou viver hoje. Era mais ou menos a coisa que passava. Então a quantidade de gente vendendo casa, vendendo apartamento para comprar barco para morar a bordo, família, casais e tal, foi muito grande. E só que eu acho que isso aí já foi um exagero, porque um barco nunca vai ser uma casa. Concordo. É uma das coisas assim que Concordo. Muita gente não entendeu isso, sabe? Será que agora não está tendo o movimento contrário? Está. Se as pessoas querem voltar para casa e vender nos barcos, será que isso não vai cair o preço de barco? Teve um pico do gráfico aí do preço dos barcos usados. Teve um pico assim, chegaram a valor, um ágio absurdo. E agora ele entrou num patamar, assim, até caiu um pouquinho, entrou num patamar exatamente por causa disso, né? Porque quem foi no oba-oba achando que, não, vou morar no mar e a minha vida vai ser maravilhosa e é só um mar de rosas, e aí vê que a realidade não é bem assim. Que tem um monte de problema, que tem que lidar com um monte de coisa. Eu vou logo perguntar, tem uma baita...